E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36. Lucas 7, 36. E aí você abre a sua Bíblia em Lucas 7, 36. E eu quero orar nesse momento com vocês, meus irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por essa noite, te agradeço por estarmos aqui reunidos em torno do teu nome, te agradeço pela vida de cada irmão que o Senhor trouxe aqui, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nosso meio, que a tua paz, a tua misericórdia, a tua graça e o teu perdão estejam livremente fluindo em nosso meio, nos impactando, nos sarando, nos curando, nos transformando, nos tornando cada vez mais apaixonados pelo Senhor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, antes de eu ler o texto bíblico, quando chega nessa época do ano, é uma época muito interessante, principalmente nessa semana que nós vivemos, aonde aqueles que são CLT, carteira assinada, eles recebem o direito de receber a primeira parcela do 13º, e como é maravilhoso receber um 13º, né? Para quem é carteira assinada, isso já não acontece com um Lalinho, né? Que depende de cortar cabelo, e quanto mais pelo tira dos outros, mais dinheiro ganha, né, Lalinho? E assim vai sendo, mas a verdade é que a grande maioria das pessoas que são carteira assinada, elas recebem o benefício do 13º salário. E eu estando de molho esses dias em casa, eu pude assistir alguns telejornais, e em um desses telejornais que estava passando de tarde, estava falando justamente sobre o prazo do pagamento da primeira parcela do 13º salário, e aí veio uma estatística do Serasa, que eu achei muito interessante, que é a questão do o que a galera vai fazer com o 13º salário. Eu achei muito interessante. De repente, eu podia fazer uma enquete aqui do que você vai fazer com o seu 13º, mas não quero expor ninguém. Mas eu quero falar sobre o que eu vi nessa estatística do jornal. Eu achei muito interessante que boa parte das pessoas, o Brasil é um país de gente endividada. Quem não tem um boletozinho que atire a primeira pedra, né? Todo mundo tem algum tipo de dívida. De repente você pode falar, não, eu não tenho dívida nenhuma. De repente você pode falar que você não está com uma dívida em atraso, mas um boleto você tem. Um carro, uma água, uma luz, uma internet, todo mundo tem, todo mundo está amarrado com alguma coisa financeira. Alguns estão devendo, atrasado, ou entraram no cheque especial, que agora na verdade é só um crédito, porque cheque mesmo ninguém quase usa mais. O cartão de crédito estourado, misericórdia. Só quem já estourou o cartão de crédito, só quem já pagou o mínimo daquele lá, sabe o que é estar nas mãos do capeta, irmão. Porque o cartão de crédito, a Bíblia diz que quem toma emprestado se torna escravo daquele que empresta. Tem gente sendo escravizado pelo Mastercard, né? Pelo Santander, o boleto do Santander. Aquele boleto é terrível, aquele boleto, né? Mas, e assim vai, a maioria de nós tem dívidas, e alguns estão devendo mesmo, mas uma coisa interessante é que quando a gente imagina na ideia do 13º salário, que é justamente, você recebe a ideia seria essa, você tem o salário de dezembro, mas você vai ter um salário dobrado em dezembro. Eita Deus, a gente ora o ano inteiro para Deus dobrar a conta, e aí chega dezembro, Deus permitiu que isso acontecesse. Só que o interessante é que a maioria das pessoas não vão quitar suas dívidas com o 13º salário. Tipo, devo, não nego, pago quando quiser, não é nem quando puder, porque talvez poderia pagar com o 13º salário, mas não quer. E passa o ano inteiro choramingando miséria, e nesse mundo consumista que nós vivemos,
Você está preocupado em trocar de telefone. Em trocar, em vez de limpar o seu nome, adquirir mais coisas. Ai, mas eu preciso comprar um presente para o meu filho. Eu preciso dar um panetone para cada pessoa. Eu preciso demonstrar o meu amor para as pessoas. Tudo bem. Só que nessa pesquisa do Serasa, diz que grande parte das pessoas não iriam quitar as dívidas e iriam, sabe fazer o quê? Investir nas festas de final de ano. E é verdade, irmão. É o tempo que a gente fica com a mão um pouco mais aberta, libera um pouco mais. Quem me deve que me encontre em janeiro. Com aquela cara de cão arrependido, né, de que não tenho dinheiro. Mas tudo isso não é para julgar financeiramente ou a maneira com que você vai fazer com o seu 13º, o problema é seu. Mas isso me levou a uma reflexão muito profunda. Como estamos encarando, a maneira com que nós desleixadamente encaramos as nossas dívidas, muitas vezes reflete também a maneira com que encaramos os nossos pecados. Isso é muito profundo, irmão. Isso é muito profundo. Sabe, o fato de entender que devo sim, e daí, pago quando quiser, reflete também a maneira da gente acreditar, sou pecador mesmo, todo mundo peca, e viver como se tivesse que ficar vivendo embaixo do jugo do pecado continuamente. Isso é um paralelo, mas é realidade. E aí isso me levou profundamente a uma reflexão de Jesus, que é justamente essa que nós iremos ler nesse momento. Lucas capítulo de número 7, versículo de número 36 até o 50, diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com o seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher que está tocando nele, ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, eu tenho algo para te dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história: um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, que ou mais depois disso. Simão respondeu: suponho que aquele a quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então, ficou difícil. É que as letras ficaram pequenas. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão. Isso é interessante, ele volta-se para a mulher, olhando para ela, mas falando para o Simão. Isso é muito interessante. Veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, Simão, você não ofereceu água para eu lavar os meus pés, mas ela os lavou com as suas lágrimas e a secou com os seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume, e não foi qualquer perfume não, foi um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados delas, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim, mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? Eu sei quem é esse é Deus, Jesus Cristo. E Jesus disse à mulher: vai, mulher, não liga para o que estão falando, vai nessa confiança. Sabe por quê? Porque a tua fé te salvou. Aleluia. Sabe, meus irmãos,
Esse texto, ele é maravilhosíssimo. E nós precisamos parar e refletir algumas coisas acerca do que nós lemos aqui agora. Essa mulher é muito interessante, e na minha perspectiva, humilde perspectiva, essa mulher não é a Maria, que lá no Evangelho de João faz a mesma coisa. Porque na narrativa de João, está faltando 6 dias para Jesus morrer. Ele está ali em Jerusalém, em caminho de Jerusalém para morrer, e naquele texto de João, é narrado que aquela mulher era Maria, irmã de Lázaro, e a gente sabe que a Maria, irmã de Lázaro, não era uma prostituta pecadora, uma mulher falha. Esse texto narrou, aquela mulher, nessa mulher aqui que nós lemos, era uma pecadora, e ali, no outro contexto, não tem nenhuma indagação acerca de, Jesus está deixando uma pecadora lavar os teus pés. Pelo contrário, a indagação que há no outro texto é de um perfume caro. Então assim, falando dos personagens que fazem parte da cena e do contexto cronológico, não dá para imaginar que são as mesmas pessoas. Pode ter acontecido 2 coisas parecidas. E não tem problema nenhum ter acontecido 2 coisas parecidas. Porque tanto a ênfase dada nos evangelhos sinópticos, Marcos, Mateus e Lucas, dão essa ênfase para esta mulher pecadora. E João conta um relato de uma ceia, de um jantar em comemoração a Jesus, dado na casa de uma certa pessoa, em que Marta cozinhava, Maria aparece ali no meio e lava os pés de Jesus com um vaso com perfume muito caro. Eu prefiro pensar assim, essa é a minha linha, não sou ninguém, não tenho bacharel em nada, mas é as perspectivas que me levam a crer desse jeito. Então eu quero fazer essa divisão entre essa Marta e Maria, a Maria que unge os pés de Jesus, 6 dias antes da sua morte, prevendo a sua morte, que é o que Jesus diz, e essa mulher que unge os pés de Jesus, essa pecadora conhecida, sabe, essa pecadora que todos sabiam que ela era pecadora. E uma coisa muito interessante, do versículo 36 até o versículo de número 38, a gente vai ver que essa mulher, ela tinha consciência de que ela era pecadora, e toda a cidade ali, parece que também sabe que ela é pecadora, mas talvez ela tenha tido um encontro anterior com Jesus, e provavelmente ela teve um encontro anterior com Jesus, e ao saber que aquele Jesus estava ali agora na casa daquele fariseu, gente, casa de fariseu era uma coisa que um pecador ele passava longe, porque o fariseu era o acusador, fariseu era o santarrão, fariseu era o cara totalmente julgador. Olha o que essa mulher, Jesus está na casa do Simão, o Simão é um fariseu, mas pouco importa que o Simão é fariseu, se o meu Senhor está lá, eu vou até lá vê-lo. Ela rompeu barreiras do o que vão pensar de mim, o que vão falar para mim, será que vão me barrar? Ela não se importou com o que iam falar dela, ela não se importou se alguém iria barrar ela não se importou se alguém iria olhar torto para ela, se o meu Jesus está lá, pouco importa quem estiver ao lado, eu quero estar aos pés dele. Irmãos, cada vez mais aqui ao nosso redor, no mundo, mas eu digo muito dentro da nossa região, irmão, não sei se você repara, mas tem balada, e tem adega, e tem som, e tem ralabucho, de segunda a segunda aqui nesse lugar. Todos os dias eu vou muito lá no Soberana, levar a Karina embora, muitas vezes junto com a Márcia, todo final de expediente, e a gente passa, e gente, o povo gosta de bagunça. A gente não está nem em uma região central, e tem lugares aqui ao nosso redor que funciona todo dia. Um dia é funk, outro dia é funk, aí no outro dia toca funk. Mas eu fico pensando, meu Deus, tem público para isso. E a galera não se importa. Se você vai para uma festa, você não se importa quem está lá. Eu vou para a festa. Às vezes as pessoas falam assim, eu não vou na igreja por quê? Porque fulano congrega ali.
Não posso ficar no mesmo ambiente que ele. Se é no mundo, você não está nem aí. No mundo a gente usa a frase, os incomodados, que se mudem. Mas quando é para falar de santidade, quando é para falar de adoração, quando é para falar de busca, aí a gente fica constrangido. A gente quer delimitar o raio de onde a gente vai estar. Eu não vou lá. Por quê? Porque lá vai o Diego. Não vou com a cara daquele Diego. Metido, fica com aquele... Não gosto dele. Não vou. Ali vai... não, ali vai o Valdeci. Valdeci, se você soubesse quem é o Valdeci. Valdeci não me engana. As pessoas são assim. Mas quando é para ir nas baladas, pouco importa quem está na balada. Só não toma no mesmo copo. Porque o resto, irmão, dança no som da mesma música. Será que aqui a gente não pode adorar o mesmo Deus, apesar das nossas diferenças? Deveria ser assim. E quando eu olho para essa mulher pecadora, ao qual nós não sabemos o nome, eu não quero nem ousar dar nome para ela, a gente vê que ela rompe a barreira da vergonha, rompe a barreira do julgamento, rompe todas as barreiras, e ela entra na casa de um fariseu. O Palmeiras ganhou ou perdeu? E cadê o Sandro? Essa é a sua comemoração, Sandro? Não consegue nem falar? Sua esposa está do lado, né? Tá bom. Alegria. Sabe, aquela pecadora entrar na casa do fariseu, é um palmeirense entrar hoje todo animado, vestido com a camisa do Palmeiras, da Mancha Verde, no meio da quadra da Gaviões da Fiel e falar... Eu ia falar uma coisa que não podia falar, eu pensei muito. Aquela coisa que torcedor fala. Pensa, é arriscado. E essa mulher, ela entrou na casa do fariseu, ela não se importou. Sabe por quê, meu irmão? Eu vou te dizer uma coisa. Não importa quem te julga, não importa quem te critique, se você teve um encontro com Cristo, Ele é o seu alvo. Não importa quem sabe do seu passado, não importa o que vão falar, ou o que vão dizer, ou não importa se não estão entendendo nada que está acontecendo com você, Jesus é o seu objetivo, Jesus é o seu alvo, e quando Jesus é o seu alvo, pouco importa as barreiras físicas, pouco importa o julgamento das pessoas, pouco importa o que vão pensar, Jesus é o meu alvo, Ele é o meu objetivo. Pouco importa o que vão dizer, se vão dizer, digam do meu passado, porque o meu presente é o meu Senhor. Aleluia. E essa Maria, ela faz isso, ela invade essa casa. E ela faz uma adoração extremamente extravagante. Porque ela pega um perfume caro. Me fala aí, Alisson, um perfume caro. Quê? É muito caro para mim. 2.000, o Alisson, nosso perfumista de plantão, Sandro também, né? Ele falou que perfume, Sandro? Delina? Delina. Alguém aqui já usou Delina? Ninguém, viu? É caro demais para nós, irmão. Eu tô com Rexona. E eu tô pedindo a Deus que Ele não se manifeste aqui, que não vá embora. Que fique até o final dessa reunião, porque tá quente. Que não me abandones. Fique, Rexona, não vá. Não me deixes. Mas esse perfume aí, R$2.000, um perfume caro. Mas naquela época os perfumes eram muito mais caros e aquele perfume daquela mulher era um perfume raro. Segundo ponto que a gente pode ver nessa mulher, quando o nosso alvo é Jesus Cristo, meu irmão, a gente não mede esforços e nem recursos para adorar Jesus. Pouco importa se o perfume é raro. Pouco importa se o perfume é caro. Eu não faço contas para adorar o meu Senhor. Eu adoro a Ele com tudo que eu sou e com tudo que eu tenho de melhor. Isso é importante a gente parar para pensar, irmão. Ela pega um perfume raro, caro. Eu já disse isso aqui alguma vez, as mulheres daquela época carregavam um vasinho de perfume. Nem todas eram um vaso, o que definia o perfume era o que estava dentro. O vaso ser de alabastro era uma coisa comum, que era uma pedra polida com um frasquinho com a tampinha que quebrava, e aí saía o guento. O que definia era o que estava dentro, mas o vasinho era comum, e muitas vezes essas mulheres colocavam esse perfume, esse saquinho, esse vasinho, como um colar no pescoço, dentro da cultura.
E aquele perfume era como um dote e um presente para o dia do casamento ou do noivado. Que quando aquela moça, ela arranjava um noivo, quando aquela moça ela arranjava um marido, segundo a tradição, ela quebrava aquele vaso de alabastro aos pés de quem? Do seu noivo, para dizer: eu te honro, você é o meu amado. Essa era uma tradição da mulher honrar o marido, até porque a mulher ela estava abaixo e dependia totalmente do marido. Isso é uma questão cultural. E aquela mulher, como nós vimos, ela já era uma pecadora, ninguém queria casar com ela. Ela já era conhecida, ela já tinha a fama suja, ninguém queria saber dela, ela não tinha um futuro, ela não tinha um marido. Ninguém queria casar com aquela mulher porque ela era pecadora e todo mundo já sabia. E sabe o que ela está fazendo ali? Ela está dizendo assim: pouco importa se eu terei um marido ou não tenho, mas eu já tenho a minha alegria, eu já tenho a minha segurança, eu já tenho o meu futuro é Jesus Cristo, eu unjo os pés do meu amado, Ele é o meu amado, Ele é o meu marido, Ele é o meu noivo, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu tudo, pouco importa, eu não vou guardar esse vaso na esperança de um dia eu ter um marido para ter uma segurança, porque a minha segurança está no meu Cristo, aleluia, isso é maravilhoso. A minha segurança está no meu Cristo, no meu Senhor. Eu não meço esforços, o meu carro não é meu, está a serviço do meu Senhor. A minha casa não é minha, ela está a serviço do meu Senhor. A minha vida não é minha, ela está a serviço do meu Senhor. Não existem reservas em mim para servir o meu Senhor. Não podem haver reservas em mim. Sabe, irmãos, eu estou pensando em trocar de carro ano que vem. Pensando só. Mas eu fico pensando, eu fico conversando com a Márcia e eu fico pensando: Senhor, que carro que eu poderia comprar que eu tivesse coragem de emprestar? Porque eu empresto o meu carro para quem quiser. O meu Sandeirinho pretinho, guerreirinho, é nóis, vai para todo lugar. Pastor, empresta o carro, tá a chave aí, vai lá, filho, vai com Deus. Mas será que se eu comprar um carro muito, será que eu vou ter coragem de emprestar? Então eu tenho que comprar um carro que vai se adequar com a minha condição de servo. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Porque emprestar o que está zoadinho é fácil. Quero ver você emprestar o que está bonzão. E eu não estou falando do meu pretinho não. Valha-me Deus. Está me segurando até aqui. Foi presente de Deus mesmo. E se é presente de Deus... Quantas vezes você não vê o Igor lá com o meu carro? O Igor manda mensagem para mim e fala: ei, pastor, e aquele favor de 4 rodas? Eu falei: tá aí, cara. Às vezes eu estou final de semana sem carro, eu prego aqui, eu moro aqui, meu serviço é aqui. Eu paro para pensar nisso. Por incrível que pareça, eu paro para pensar nisso. Será que o próximo carro que eu tiver condição de comprar, será o carro que eu também terei condição de emprestar? Ah, mas aí você vai se poupar do luxo por causa disso? Sim! Se for para servir o meu Senhor, sim! Porque a minha vida não é minha, a minha vida é do Senhor! Porque eu sou servo! É diferente de ser servo e servir. Eu sou o servo e tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence ao Senhor da minha vida, aleluia! Para e pense, irmão. Para e reflita nisso, porque essa mulher está ensinando uma coisa para a gente. Sabe? Eu não tenho problema nenhum em ganhar presente. Não tenho problema nenhum. Tem gente que fala assim: pastor, você gosta de roupa desse estilo? Eu falo assim: não é que nem que eu gosto, irmão, é porque eu ganhei. Então já que eu ganhei, eu estou usando. Aí meu estilo vai ficando de acordo com aquilo que eu ganho. Olha que sapato bonito que eu ganhei. Ganhei do meu pai. Aí ainda bem que meu pai é estiloso, meu pai e minha mãe. E ainda foi um combo com 2. Então você vai ver um dia eu com marrom, outro dia eu com preto. E o solado é grosso, é de borracha, vocês vão me ver muito com ele. Mas você está entendendo, irmão? A gente tem que entender que com tudo que temos e somos, adoramos e servimos o nosso Senhor. Aleluia? A adoração dessa mulher não poupa recursos. Sabe, às vezes a gente está preso em algumas coisas, irmãos. A gente está preso em coisas pequenas, coisas bestas, coisas tolas,
Será que eu posso emprestar o meu teclado para o irmão tocar? Será que eu posso emprestar o meu violão para o irmão tocar? Será que eu posso emprestar meu carro para o irmão andar? Será que eu posso emprestar a minha casa para o irmão entrar e dormir? Será que eu posso emprestar o meu videogame para o irmãozinho jogar? E assim vai. A vida é assim. Será que eu posso me doar? Será que eu posso perder um dia de trabalho para servir alguém? Essa mulher ensina isso para mim. E essa mulher também mostra uma devoção com reverência. Ela se prostra aos pés de Jesus. É claro, aquele tempo a mesa era diferente, não era uma mesa alta, era uma mesa baixa, então quem sentava na mesa sentava, apoiava os ombros, os cotovelos, e os pés ficavam para trás. Por isso ela unge os pés de Jesus. Por isso ela unge os pés de Jesus, ela chega por trás e unge os pés de Jesus. Só que ela unge, e o fato dela estar ungindo os pés do Senhor faz com que ela se emocione, e ela chore, e ela começa a chorar, e ela fala assim: eu não sei o que fazer, eu não trouxe uma toalha, então eu vou secar com o meu cabelo mesmo. E essa história de secar com o cabelo, meu irmão, é um escândalo. Não sei se você sabe que é um escândalo. Sabia disso, Shirley, que é um escândalo secar os pés de Jesus com o cabelo? Porque naquela época, deixa eu te contar, Ana Júlia, naquela época, Esther, as mulheres não ficavam com o cabelo solto, igual essas irmãs cheias de progressivo e cheias de cachos maravilhosos, jogando para um lado e para o outro. Aí eles ficou 3 horas e meia para fazer esses cachos aí, poderosa. Aí tá lá. Eu sei porque eu estava na fila, para passar o secador no meu. Mesmo com o olho, Lalinho. E aí, as mulheres não ficavam com o cabelo solto. As mulheres não ficavam com o cabelo à mostra. E ali naquele momento, diante de Jesus, quando ela vê os pés do mestre todo encharcado, ela fala: pouco importam os tabus, pouco importa a religiosidade, pouco importa o preconceito, eu vou adorar o meu Senhor. E ela mostra o cabelo em público. Sabia que ela podia ser considerada adultério? Mas ela não tinha marido. Por isso até eles olham para ela e falam: pecadora! Por quê? Porque está com o cabelo à mostra. Pode ser isso. Uma mulher que vive contra a maré do seu tempo. Uma mulher independente. Uma mulher que não tem medo de enfrentar tabus. Mas ainda assim, ela adora Ele com tudo que ela é e tudo o que ela tem. Sem reservas. Uma adoração sem reservas. Com tudo que ela é e com tudo que ela tem, ela adora Jesus. Isso é muito profundo, irmão. Sabe, nós estamos aqui diante de uma ceia. Nós estamos aqui diante de uma palavra maravilhosíssima. Nós pudemos aqui ouvir uma adoração e participar de uma adoração maravilhosíssima, e o meu coração estava se rasgando ali atrás, com cânticos tão maravilhosos, levando a gente à adoração. Mas de que maneira estamos diante do nosso Senhor? De que maneira estamos rasgando os nossos corações ou ofertando as nossas vidas para o Senhor? Sabe, tudo isso que essa mulher fez com que aquele fariseu, o Simão, olhasse e falasse: se Jesus fosse profeta, se ele soubesse das coisas, ele saberia que quem está fazendo tudo isso é uma pecadora e iria repudiá-la. E Jesus, ele propõe para o Simão uma historinha. Ele fala assim: Simão, vem cá, deixa eu te contar uma historinha, cara. Um homem emprestou 500 moedas de prata, 500 dinheiros, 500 denários para uma pessoa. 500 denários era equivalente a 500 dias de trabalho. Pega o seu dinheiro de um dia de trabalho e multiplica por 500, foi isso que a pessoa emprestou. E a outra emprestou 50 denários, 50 dias de trabalho. E quando ele viu que os dois não podiam pagar a dívida, ele perdoou a dívida dos dois. Aí vem a pergunta: quem mais amou? Quem mais amou ele por conta desse perdão, por conta do perdão desta dívida? Sabe, irmãos, isso é muito maravilhoso. Sabe por quê? Porque o Simão olha e fala assim: suponho que aquele que
que foi a maior dívida perdoada. E Jesus falou assim: beleza, é isso. E aí que está o ponto, aí que está a chave, é aí que está o porquê estamos ouvindo essa história hoje. Sabe, irmão, você ama Cristo? Não fica com medo, você ama Cristo? Qual a intensidade desse amor? Qual o tamanho desse amor? Jesus está declarando nesta parábola que algo maravilhosíssimo, e eu acho muito legal, o J.C. Ryle, ele escreve uma frase que me impactou acerca disso. O J.C. Ryle, ele escreve assim: o senso de termos os nossos pecados perdoados é a fonte e a essência do amor de Cristo por nós. Sabe, irmãos, eu fico pensando, talvez você veio para a igreja pensando: eu preciso de uma cura. Legal, você recebe uma cura, só que você está sujeito a ficar doente de novo. Talvez você está falando: nossa, eu vim para a igreja porque eu estou na maior pindaíba, eu preciso de um emprego. Você consegue o emprego e vai viver a sua vida com seu emprego. Todas as coisas que te trazem a Jesus, que não for o perdão dos seus pecados, vão fazer você amá-lo superficialmente. Isso é muito sério, e é isso que Jesus está falando para o Simão. Simão, essa mulher, sim, todo mundo sabe que ela tem pecado, e ela também sabe que ela tem pecado, mas ela teve um encontro comigo, e eu perdoei os pecados dela, por isso ela muito me ama. Agora você, Simão, você se contenta em mostrar para os outros que me trouxe na sua casa, mas você não me deu um beijo, você não lavou os meus pés, você não ungiu, você não me abraçou, você não me honrou. Sabe por quê, Simão? Porque você é muito bom, porque você é muito religiosão, você é o cara, você já está assim com Deus. Irmão, quem muito é perdoado, muito ama. Olha o que Jesus está dizendo. Não são as minhas palavras, é as palavras de Jesus. Irmão, isso me leva a refletir e voltar lá no Serasa. Para e pensa, querido. O que te faz amar Jesus? Foi a pessoa amada vir em 7 dias? Foi você ter um emprego agora? Foi você restaurar o seu casamento? Foi você ser curado? Todas essas coisas são bonitas, são válidas e são maravilhosíssimas, mas o que te faz amar Jesus com intensidade é uma só: saber que os teus pecados estão perdoados nele. Porque aí é aquela dívida impagável. Eu devia muito, mas o meu Senhor me perdoou. Irmão, qual de nós aqui tem o senso de que era muito devedor? O inferno vai estar cheio de pessoa boa, pessoa que nunca roubou, pessoa que nunca cheirou, pessoa que nunca foi para revoada, pessoa que nunca viu pornografia, cheio de pessoa boa, mas que se considerou tão boa, que não achou que precisava ser perdoado. Mas a mensagem do Evangelho e o que nos faz se reunir aqui como igreja, diante de uma mesa dessa, é: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus é formado por pecadores, remidos pelo sangue do Cordeiro. É isso. Porque quando um pecador se aproxima de Jesus, ele fala: meu Deus, eu não podia estar aqui, mas agora eu estou porque eu fui lavado. A adoração sem reserva só existe de um coração que tem a consciência que é pecador e que foi perdoado. Sabe, dentro do nosso contexto de estarmos dentro de uma igreja, de você estar ouvindo essa mensagem, de eu estar pregando de Jesus, eu ouso dizer que o tema dessa mensagem é: bem-aventurados os que sabem que são pecadores, porque eles serão perdoados. Bem-aventurados os pecadores. Irmão, a pior coisa que tem na vida é alguém que não assume os seus pecados. A pior coisa que tem na vida é alguém que não assume os seus erros. Quando a gente chega e assume as nossas falhas, quando a gente chega e assume os nossos erros, nós nos desarmamos. Nós paramos de inventar desculpa.
Nós paramos de culpar os outros. Nós dizemos, eu sou culpado. Mas só quando a gente diz, eu sou culpado diante de Jesus, irmão, Ele tem uma palavra: os teus pecados estão perdoados. Sabe, irmãos, é maravilhoso poder parar e pensar que todas as ações exteriores dessa mulher, todas as ações exteriores dessa pecadora, de adoração extravagante a Jesus, foi derivado da causa dela ser perdoada. É o que Jesus deixa claro. Ela me ama com intensidade, ela oferta sem reserva, ela não se importa com nada e nem ninguém. Sabe por quê? Porque ela sabe que foi perdoada. E se ela sabe que foi perdoada, ela sabe que não existe nenhuma barreira entre eu e ela, entre ela e Deus. Isso é profundo demais, meu irmão. O que te traz aqui? O que te faz você chegar a essa mesa? Foi porque você aceitou Jesus? Porque toda a sua família era crente? Eu lamento dizer que você não vai amar Jesus com tanta intensidade. Sua adoração vai ser limitada. Seu serviço vai ser limitado. A sua adoração, você vai ver uma pessoa do seu lado se rasgando, chorando, com o coração rasgado e lamentando e louvando a Senhor, e você fala assim, nossa, o que essa pessoa está sentindo que eu não estou sentindo? Ela está sentindo que ela é pecadora e foi perdoada. Porque irmão, emprego é instável, relacionamentos humanos são instáveis, dinheiro, existem instabilidades e crises, mas o que Jesus tem para mim e para você, que é eterno e que muda a sua vida hoje, é o perdão. Perdão dos seus pecados. Perdão dos nossos pecados. Porque ela havia sido perdoada, muito ela amou. Sabe, irmão, quando eu olho para este texto, a gente pode entender que o amor a Cristo é o fruto. O amor a Cristo é o fruto e não a raiz do perdão. Entenda isso. Ela não ama para ser perdoada. Ela ama porque foi perdoada. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem uma total diferença nisso, irmão. Jesus já te amou. Quando a gente olha para isso, a gente pode entender que o único meio de se tornar uma pessoa santa e apaixonada por Jesus é pregando, ensinando, vivendo sobre o completo perdão que só existe na cruz do Calvário. Qualquer outro tipo de pregação que você ouvir, que te prometa prosperidade, que te prometa cura, que te prometa felicidade sem fim, sem passar pelo pedágio do perdão, não fará uma transformação completa na sua vida. É esquisito falar disso no último culto de ceia do ano? Não, é propício. Porque esse símbolo, o símbolo do pão, o símbolo do suco, é o quê? O meu corpo partido por vós. De outra maneira, vocês só podem viver agora uma vida com base em mim. O meu sangue para perdão do quê? Dos pecados. É o maior absurdo da história, você que se diz crente, você que diz que teve um encontro com Cristo, não participar da ceia do Senhor. Porque toda vez que você que já teve um encontro com Cristo, se você teve um encontro com Cristo e Ele perdoou os seus pecados e você não participar da ceia, você está dizendo que Ele não perdoou tudo. Concorda? Você acha que Ele não é capaz de perdoar plenamente. Você acha que Ele não é capaz de perdoar tudo. Você acha que não foi completo. Ei, olha para aquela mulher, rompa as barreiras, entenda, Ele te amou, Ele te perdoou, Ele te salvou, e isso faz com que você rompa o que vão pensar, o que vão dizer, que você tire os véus da religiosidade e se aproxime de Cristo. Ele te perdoou, Ele te amou, Ele se entregou por você. Mas será que a gente tem a consciência disso? Será que temos a consciência de que Ele nos amou? Irmão, eu quero dizer para você, o perdão de Deus
é gratuito em nossa vida por Jesus Cristo. Eu quero dizer para vocês, meu irmão, uma outra coisa importante: sem perdão não há santificação. Você pode ver que todas as ações dessa mulher pecadora só foram possíveis por causa que ela acreditou que ela foi o quê? Perdoada. Jesus te perdoa. Ele te perdoa. Jesus te perdoa. Jesus te perdoa. Ele perdoou os seus pecados. Mas sabe por que eu quis trazer essa mensagem hoje? Porque às vezes nós estamos sentando aqui como fariseu. Beleza, Jesus me perdoou. Jesus me salvou. Legal. E aí, quando a gente está muito feliz com aquilo que a gente fez, a gente começa a prestar atenção nos outros, na adoração dos outros, criticar os outros, em vez de rasgar o nosso coração, e parar e pensar, que dívida maravilhosa foi paga. Sabe, eu quero dizer para vocês, irmãos, que Jesus é melhor que 13º. Que pode ser que você vai receber o seu 13º esse ano e você não vai conseguir quitar suas dívidas. Você vai estar preocupado já com IPVA, IPTU, matrícula de escola, trocar pneu do carro, todas essas coisas que acompanham a virada do ano e o final do ano. E aí você vai ficar ansioso esperando o 13º no final do ano de novo para tentar quitar suas dívidas. Talvez você, que legal, pastor, consegui fazer um parcelamento das minhas dívidas, glória a Deus. Mas o 13º não vai mudar a história da sua vida. Mas eu digo uma coisa: se você acreditar que independente de quem você é, independente do que você tenha feito, independente dos pecados que você carrega, hoje Jesus Cristo te libera perdão, hoje a cruz do Calvário te salva, você vai receber o maior presente que você pode ter imaginado. Jesus te ama! Ele perdoa as suas dívidas! E não é a dívida com as Casas Bahia, com o Santander, não é as dívidas com o seu inquilino, inquilino é quem está na casa, não é a dívida com o seu barriga, com a dona Florinda, não é a dívida que você tem por ter errado com uma pessoa. Ele quita a sua dívida com Deus, irmão, e aí você tem acesso ao Pai, aí não resta nada, a não ser dizer, pouco importa o que vão pensar, eu amo o meu Cristo. Pouco importa o que vão dizer, eu amo o meu Cristo. Pouco importa aonde for, eu romperei barreiras para adorar o meu Senhor. Pouco importa o que eu vou gastar, porque agora eu não pertenço, nada mais me pertence. Tudo é do meu Jesus. E eu o amo. Por quê? Eu gostaria de fazer essa pergunta para você hoje. Por que que você ama Cristo? Por que que você ama Cristo? Porque você nasceu na igreja? Porque esse foi o que te ensinaram? Eu espero do fundo do meu coração que um dia você descubra o quanto você é pecador, mas aí você lembre que Jesus te perdoa e te salva. E aí isso vai te dar prazer de viver para Cristo, porque fora dele não há mais vida para a gente. Sabe, Jesus olha para o fariseu, ele olha para a mulher e fala para o fariseu: fariseu, se liga aqui, Simão, tá vendo aqui, essa mulher que está nos meus pés? Se você entendesse quem você é, você podia estar aqui junto com ela. Talvez você está dizendo: faz tempo que eu não sinto o amor de Deus sobre a minha vida. E aí você está esperando Ele resolver seu casamento, para você sentir o amor de Deus. Ele trocar o seu carro para você sentir o amor de Deus. Ele resolver o problema com os teus filhos, ou te curar para você sentir o amor de Deus. Eu quero dizer para você: rasgue-se aos pés dEle. Olha para dentro de você, pega as suas falhas, suas misérias, seus pecados e lança aos pés dEle. E aí você vai fazer como essa mulher, amá-lo
Sabe por quê, irmão? Porque igreja, adoradora de verdade, é uma igreja que sabe que foi pecadora muito, mas que também muito foi perdoada. E o seu louvor contagia. Sabe por quê? Porque ela não mede esforços, recursos e nem poupa adoração. Ela se rasga. Por quê? Porque ela encontrou o seu amado. Sabe? Jesus te ama e perdoa os seus pecados. Isso deve ser motivo de grande alegria para as nossas vidas. O símbolo A, e Jesus ele ainda olha para a gente e fala uma coisa muito interessante para a igreja. Façam isso sempre. Toda vez que fizerem isso, em memória de... E o símbolo da ceia é o quê? Lembrar que somos pecadores e Jesus nos salvou. Aí as pessoas colocam tantos dogmas em torno da ceia, quando na verdade, quando Jesus institui a ceia, eu imagino que ele esteja querendo que todos nós, sempre que pegássemos um pão e pegássemos um cálice, nós tirássemos os nossos véus, quebrássemos os nossos vasos e derramássemos as nossas lágrimas, dizendo: o meu Senhor me salvou. O meu Jesus me salvou. Não importa o tamanho da sua dívida, Jesus te salva e te ama incondicionalmente. Não pense o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que melhorar, porque como nós aprendemos nesse texto, a santificação e as ações de adoração só vêm depois de uma consciência de perdão. Eu não posso querer me esforçar para fazer alguma coisa sem antes ter uma consciência: eu sou perdoado e sou amado. Aleluia? Glória a Deus. Irmãos, eu só estou vendo gente boa e bonita, só estou vendo gente serva do Senhor Jesus Cristo, mas essa mensagem ela tem que ser latente em nossos corações continuamente. Que ideia? A maior obra que Jesus fez na nossa vida foi nos perdoar. Aleluia. Irmão, eu nunca imaginei ver meu pai numa igreja policial. Quando você senta para ouvir as histórias dele, da rota, do Carandiru, dos BOs, você fala assim: meu Deus, como o Senhor pode ter misericórdia? Quem sabe um dia ele conta o testemunho? Ele precisa pegar o microfone um dia, não é, gente? Mas ele fala de um testemunho de uma vez que ele ia fazer uma coisa errada. E aí ele falou para o parceiro dele: vai que ninguém está vendo. Ele ia fazer uma coisa errada. Só que ele ouviu a voz de Deus. E a voz de Deus disse para ele: eu estou vendo. Você tem um Deus que te vê. Você tem um Deus que perdoa os teus pecados. Você tem um Deus que conhece as suas dores, as suas enfermidades. Então, se renda a Ele. Abre o teu coração. Irmão, talvez você está falando: eu estou tão frio ultimamente. Talvez é porque você se acha muito salvo. Talvez você se acha muito perfeito, muito bom. Eu sou muito bom. Não, irmão. Não que você tenha que se sentir um miserável, mas entenda o que Jesus fez por você. Jesus te salva, te ama e te dá uma nova vida agora. Igual ele olha para essa mulher e fala assim: filha, vai, porque a tua fé te... Aí os caras indagam: quem ele pensa que é para perdoar pecados? E o que Jesus responde eles? Não, ele reafirma para ela: vai na fé, mulher, vai porque tu está salva, aleluia. Não importa, estão falando: ai, só porque foi para a igreja hoje, acha que agora é crente. Deixa eles pensar o que quiser, mulher. Foi horrível isso, né? Foi ridículo. Hã? Quase um single lady, né? Ah, single lady. Mas, deixa eles pensarem o que quiser.
eu só quero adorar o meu Jesus. Deixa eles pensar o que quiser. Só adore a Jesus. Porque eu vou terminar de novo com a frase do Riley. O senso de termos os nossos pecados perdoados é a fonte e a essência de todo o amor de Deus por nós em Jesus Cristo.